Sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa dos Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde. O meu nome é Luís Faria e hoje temos connosco, e a honra de ter connosco, o professor João Gonçalves, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Sr. Professor, hoje vamos falar sobre medicamentos biosimilares. E este é já o 6º encontro que nós fazemos relacionado com este tema. Que evolução é que tem verificado desde há 6 encontros atrás até ao encontro de hoje? Boa tarde. Sim, vê-se claramente um crescimento do ponto de vista, de dois pontos de vista. Primeiro, o ponto de vista da audiência e depois também daquilo que são os biosimilares atualmente. Do ponto de vista da audiência, nós vemos uma cada vez mais presença de jovens, o que é tremendamente importante. Eu acho que os residentes, aqueles recém-formados, os recém-licenciados, claramente estão com uma vontade tremenda de aprender e de conhecer cada vez mais aquilo que são medicamentos biológicos, biosimilares, antecipar o que são problemas e vantagens destes medicamentos do ponto de vista daquilo que é a profissão e a atividade do farmacêutico. E, portanto, eu acho que esse é um ponto bastante importante e eu escolheria esse como ponto mais importante. O segundo é exatamente os avanços que os biosimilares estão a ter. Avanços que, fundamentalmente, se refletem do ponto de vista regulamentar. Claramente vamos ter aqui alterações nos próximos tempos relativamente àquilo que vai ser a aprovação de biosimilares, isto depois de 20 anos de biosimilares e da regulamentação inicial dos biosimilares na Europa. E, portanto, vamos ter mudanças, mas que são mudanças exatamente para que este campo dos biosimilares e que os biosimilares possam ser cada vez mais um campo de intervenção da própria indústria. Ou seja, nós antevíamos, desde há uns anos para cá, que a indústria farmacêutica estava um pouco descontente ou não apostava naquilo que eram os biosimilares na forma tradicional que estava a ser desenvolvida. E, portanto, o que nós estamos a ver neste momento, e dos 6 anos para cá, é exatamente uma mudança do ponto de vista regulamentar, tornando claramente os biosimilares, a avaliação dos biosimilares claramente mais científica e técnica, baseada em factos muito concretos e não apenas em suposições, e isso leva claramente a que algumas classes de biosimilares que venham a ser aprovadas de uma forma mais com menos dados clínicos do que eram anteriormente. E, portanto, isso levanta aqui claramente duas questões. A primeira questão é uma questão de rapidez de aprovação e de uma forma mais eficiente do ponto de vista económico, mas também levanta aqui claramente desafios para o farmacêutico e desafios do ponto de vista da mensagem, da forma como ele vai, no fundo, transmitir o conhecimento dos biosimilares, a forma como os biosimilares vão ser, no fundo, também equacionados por outros profissionais de saúde. E, portanto, existe aqui um desafio para o farmacêutico, que é integrar muitas das noções daquilo que são os biosimilares, mas integrá-los do ponto de vista científico e técnico e defender esses critérios científicos e técnicos perante os outros profissionais de saúde. Portanto, temos aqui boas notícias, mas também notícias que vão, no fundo, exigir mais do farmacêutico do ponto de vista da utilização do biosimilar. Ou seja, o que nós nos apercebemos, e até reportando-nos aos 20 anos atrás, como bem referiu, Sr. Professor, estamos num ponto de maioridade, digamos assim, dos biosimilares e se calhar está-se neste momento a dar esse passo em frente. O facto de o professor referir que em termos regulamentares estamos, digamos, a aliviar a carga, não invalida que a exigência em termos técnicos não seja ainda maior. Estamos capacitados e temos a capacidade instalada para ter os nossos farmacêuticos habilitados para isso?
E diz muito bem, isto não é um alívio científico e técnico, é o oposto. É, no fundo, dar mais carga científica e técnica para que aquilo que nós estamos hoje a gastar no desenvolvimento dos biosimilares e que não é necessário para que um medicamento seja biosimilar, deixe de existir. E, portanto, é aqui uma questão apenas de gestão dos recursos necessários para aprovar um biosimilar. Do ponto de vista daquilo que o farmacêutico necessita para compreender tudo aquilo que aí vem em termos de aprovação dos biosimilares, certamente nós vamos precisar um pouco mais de ter mais formação do ponto de vista farmacológico, porque é no ponto de vista farmacológico que os dados vão ser muito mais intensos e muito mais científicos. Mas eu acho que isso também é uma oportunidade, porque dá-nos aqui uma oportunidade e dá uma oportunidade ao farmacêutico de explorar a área mais importante da sua atuação, que é a farmacologia. A farmacologia integrada em tudo aquilo que é o doente e as diferentes dimensões do doente vai permitir ao farmacêutico ter aqui armas, entre aspas, vai ter aqui ferramentas que vai poder utilizar no dia-a-dia exatamente para uma melhor gestão da terapêutica. É um back to basics? É um back to basics e é também uma forma de o farmacêutico se basear e voltar à base daquilo que é a formação e a atuação nunca esquecendo o doente, nunca esquecendo a doença, mas olhando sempre para essa gestão da terapêutica no contexto do medicamento e perceber exatamente que o que está a acontecer ou não num determinado doente é dependente do medicamento ou é dependente de outras questões que são não medicamento dependentes. E isso é muito importante porque nós estamos aqui a querer otimizar a terapêutica, conhecer melhor a forma de atuação daquela terapêutica em determinadas situações de doença, que podem alterar muitas vezes até o próprio funcionamento do medicamento e não ser do medicamento, muitas vezes as falências terapêuticas. Isso vai dar ao farmacêutico mais ferramentas que hoje não estavam claras. Se pensássemos neste momento naquilo que são as ferramentas que o farmacêutico usa para compreender se aquele medicamento está a atuar no doente, se calhar 60% ou 70% ou 80% dos medicamentos não têm esses indicadores. Precisamos de indicadores de utilização e de funcionamento do medicamento. E os biosimilares vêm trazer isso neste momento. Vêm exatamente trazer ao de cima aquilo que é a farmacologia e a importância da farmacologia no contexto da doença. E isso vai ser muito importante, na minha opinião. É uma oportunidade e temos que a utilizar, temos que ter essa oportunidade do nosso lado e sermos capazes de aproveitar. O programa terminou com um roadmap relativa à capacitação nacional em terapias avançadas. Pode abrir-nos um bocadinho a porta em relação ao que está previsto ou que se pensa fazer? Eu acho que as terapias avançadas é um dos pontos fundamentais neste momento em termos de novas terapias mais exigentes do ponto de vista económico. Eu acho que é muito importante agora pensarmos nas terapias avançadas e na possibilidade de fazer uma produção local dessas terapias avançadas. Temos aqui, e trouxemos neste encontro, o exemplo de Espanha, que é um exemplo de sucesso da forma como uma terapia avançada pode ser produzida localmente, de uma forma eficiente, mais económica, com os mesmos recursos podemos tratar mais doentes, e eu penso que aqui o farmacêutico poderá ter um papel importantíssimo, porque é, no fundo, a produção de um medicamento. E sendo um medicamento, essa é, nas nossas competências, o aspecto principal da nossa competência, que é o fazer o medicamento, é manipular o medicamento. E aí o farmacêutico tem uma oportunidade, mais uma vez, neste roadmap, que é, no fundo, capacitarmos os nossos farmacêuticos mais jovens, perceberem cada vez mais este papel do que é a tecnologia das terapias avançadas e a forma que eles têm exatamente de aproveitar essas oportunidades.
E aqui, certamente, vamos ouvir falar mais no futuro da forma como as sociedades profissionais e a própria academia podem capacitar exatamente essa especialização do farmacêutico nas terapias avançadas. Acho que não podemos agora perder mais essa oportunidade, que é a capacitação do farmacêutico como especialista na produção de terapias avançadas. Vimos exatamente esse aspecto hoje. A doutora Letícia, que veio aqui apresentar, é farmacêutica, é imunologista, é doutorada numa área de terapias avançadas e, portanto, não há razão nenhuma para que o farmacêutico português também não possa ter essa formação e não seja capaz também de ter uma função central na produção destas terapias e estar incluído nessas equipas. Portanto, eu penso que este roadmap que nós vamos querer criar de capacitação e especialização do farmacêutico tem muito a ver com este aproveitamento desta oportunidade. Muito bem. Naturalmente, em Espanha já estão uns passos à frente de Portugal, já estão em fase expansiva, portanto, de oferecer estas capacidades a outros públicos. Há pouco falou num ponto fulcral que tem a ver com os aspectos regulamentares. E nós sabemos que, em termos de biosimilares, continua a haver um peso muito grande, nomeadamente na questão dos ensaios clínicos. Estas alterações que se prevêem vir a acontecer a breve prazo, qual é o impacto que terão na abordagem aos ensaios clínicos? Estas alterações talvez não a um curto prazo, porque isto tem sempre algumas alterações, tem sempre algum tempo de implementação, mas certamente o que nós vamos ver a médio prazo será ensaios clínicos mais curtos, com menor tempo de duração e também ensaios clínicos que terão menos doentes. E porquê? Porque terão de ser avaliados mais do ponto de vista daquilo que é o mecanismo do próprio medicamento naquelas situações de doença mais sensíveis para avaliar o mecanismo de ação. Portanto, vamos ter claramente ensaios clínicos, em vez de termos com 300, 400, 500 doentes durante 54 semanas, se calhar vamos ter ensaios clínicos de fase 1 que conseguem avaliar apenas em 100 ou 150 doentes, apenas em 2 ou 3 meses, a comparabilidade e a equivalência entre o medicamento de referência e o biosimilar. Isso vai ser importante, como eu disse anteriormente, do ponto de vista económico. As empresas, no fundo, poderão ter aqui uma vantagem económica de fazer biosimilares, promover mais a entrada de biosimilares. E, como eu disse, vai ter aqui também um problema de comunicação. Vamos ter que perceber como é que essa comunicação pode ser feita, tanto para os doentes, apesar dos doentes não estarem muito cientes daquilo que é um ensaio clínico, mas fundamentalmente para o médico, a termos aqui e percebermos qual é a posição do médico, de modo a que possamos também perceber quais são os argumentos que podemos utilizar para que este desenvolvimento não possa ser, no fundo, diminuído exatamente pela falta de comunicação. Portanto, eu acho que isto, do ponto de vista dos ensaios clínicos, é isto que nós antecipamos daqui a um curto prazo, e quando eu chamo curto prazo será 2, 3 anos. Muito bem. Sr. Professor, mais uma vez foi uma honra e, acima de tudo, estes esclarecimentos no fim do 6º encontro de medicamentos biológicos e terapia avançada. A todos o nosso muito obrigado. Foi mais um videocast da Sociedade Portuguesa dos Farmacêuticos de Cuidados de Saúde e até à próxima.